Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Carielle de Projeto de Vida. Tô passando aqui para lembrar para vocês, tá? Para começarem a fazer as atividades em dia. Tem gente entregando atrasado e, assim, como agora projeto de vida tem nota, eu tenho que avaliar tudo isso, tá? Como que a gente avalia projeto de vida? Tem toda uma questão que envolve a nota de vocês, que é desde a capacidade de argumentação de vocês, o interesse e a participação. Tudo isso envolve a nota de vocês final, tá bom? Para quem tirou 10, para quem tinha uma nota boa aí, parabéns para vocês. E aqueles que não conseguiram alcançar a nota, dá tempo ainda, tá, gente? Vamos levar o projeto de vida a sério, que é um privilégio vocês terem essa disciplina hoje em dia na grade escolar, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês e conforme vai compartilhando aqui, eu vou dando um recadinho para vocês. Assim, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à atividade, qualquer questionamento, se vocês quiserem falar comigo, vocês podem deixar a dúvida de vocês ali no privado, tá? Pode deixar no mural também, ou pode me mandar no privado que chega a notificação, um e-mail, eu vou estar respondendo vocês, ok? Vamos lá, então. A gente tem um texto aqui da Eliane Brum que é interessantíssimo. Eu vou ler com vocês esse texto, eu vou pausando e vou comentando, tá bom? O que eu quero desenvolver em vocês nessa atividade? Qual que é a intenção dessa atividade, né? É o autoconhecimento, o autocuidado, e também a competência 10 da EBNCC, né? Que é o agir pessoal e coletivamente com autonomia. Eu vou lendo esse texto é uma sugestão até do ICE, né? Daquela apostila do ICE, que é da escola da autoria mesmo, lá de Pernambuco. Então, esse texto é interessante, eu vou lendo com vocês, a gente vai pausando e comentando, tá bom? Primeiramente, combinamos que a vida seria fácil? Não, né, gente? Olha lá, o nome do texto da Eliane Brum é Meu Filho, Você Não Merece Nada. Olha lá, ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada e menos, ao mesmo tempo, da mais despreparada. Preparada ao ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com as frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço, preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade e não foi ensinada a criar a partir da dor. Então, começando o texto, o que Eliane Brum ela quer dizer com isso, tá? Ela quer dizer o seguinte, que hoje nós criamos uma bolha, os pais, a geração que criam os jovens hoje em dia, eles criaram uma bolha, não causando frustração nesse filho. Então, a frustração é fundamental para o desenvolvimento das habilidades emocionais. Quando você priva o seu filho do não, e dá tudo o que ele quer, você gera, quando ele vai para a vida adulta, para a realidade da vida adulta, quando ele tem um certo tipo de frustração, ele não sabe lidar com aquilo, tá? Então, no mercado de trabalho, dentro da escola, sempre vai ter alguém que vai te criticar e não vai fazer aquilo que você espera. E isso causa frustração. Se você não saber lidar com aquilo, vai gerar adultos insatisfeitos, tá? Então, por que é preparada? É uma geração preparada. Por que hoje vocês jovens, né? Eu me considero também, eu estou no meio, porque até 30 anos é jovem. Então, por que nós estamos extremamente preparados com tecnologia? Temos todas as informações à nossa mão, que é a internet, mas quando fala da questão socioemocional das competências, ainda a gente é muito fragilizado. Ainda nós não sabemos lidar com isso. É por isso que em países desenvolvidos, o projeto de vida, ele tem essa função, tá? Então, eles estão gerando adultos mais bem-sucedidos porque viram essa necessidade
do estudo das competências socioemocionais. Tem como desenvolver isso, tá? Então, por isso que hoje em dia o Estado de Mato Grosso do Sul, junto com todo o país, está na BNCC, e nós temos que aprender, sim, as competências socioemocionais junto com o cognitivo, que é o racional. Então, o emocional e o racional têm que andar juntos. Vamos lá. Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior, teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que seus pais, ao mesmo tempo que cresceu com a ilusão de que a vida é fácil, ou que já nascem prontos. Bastaria apenas que o mundo reconhecesse sua genialidade. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas, onde o chefe seria seu pai ou sua mãe, complacente que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram. E quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, sentem-se traídos, revoltam-se com a injustiça e boa parte se emburra e desiste. Então, gente, o que está falando aqui? Nós projetamos pessoas que são criadas, adolescentes que são criados em uma bolha, como eu falei, sem frustrações, com os pais dando tudo. É claro que os pais tentam dar o melhor para os seus filhos, mas dando tudo, não gerando o desconforto no filho, a dor, a frustração, é fundamental. Pensando assim, fala, nossa, professora, mas que cruel isso. Mas não. É necessário, é comprovado isso cientificamente, que precisamos nos frustrar. O não precisa ser dito, para que a nossa competência, as nossas competências emocionais, ela se desenvolva. Saber que nem tudo aquilo que você quer, que você deseja, vai ter na palma da sua mão. Nem tudo aquilo no teu trabalho, tudo que você faz vai ser reconhecido, tá? Então, a felicidade, o que o texto quer dizer, que a Eliane Brum quer dizer? Que a felicidade, ela é como se o jovem buscasse o tempo todo uma felicidade constante. Ah, se eu não tenho aquilo, eu não sou feliz. Eu preciso disso para ser feliz. O tempo todo buscando algo, né? Sem gerar frustração. Então, gera adultos despreparados emocionalmente. Por isso que hoje, o maior grupo de transtorno psicológico hoje é em adolescentes, né? Procuram-se mais psicólogos, psiquiatras, o uso de medicamentos controlados da psicologia aumentou demais por esse despreparo emocional mesmo. O mundo está em tempo em constante, muita informação, muitas questões, e o sentimento não está conseguindo acompanhar. E os pais tentam suprir o tempo todo as necessidades dos filhos, e isso não gera frustração, o que vai gerar adultos frustrados, tá? Quando você não gera frustração hoje, você vai se frustrar em algum momento da vida. Vamos lá. Como esses estreantes da vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo, sem ter que lutar por quase nada de relevante, e desconhecem que a vida é uma construção. É para conquistar um espaço no mundo e é preciso ralar muito, com ética e honestidade, e não a cotoveladas e aos gritos. Como seus pais não conseguiram dizer, é o mundo que anuncia a eles uma nova e não há muito animadora. Viver é para os insistentes. O que ela quis dizer aqui, tá, gente? Então, eu vou fazer meu projeto de vida, é isso que vai acontecer na minha vida. Nem sempre é assim, tá? Você vai montar seu projeto de vida. Claro que pessoas que têm um projeto de vida, metas estabelecidas, são bem mais sucedidas, bem mais sucedidas. Mas só que você vai ter frustração na tua vida. Você vai ter muitas coisas que barram a gente de alcançar aquilo que a gente quer. Pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser familiar, pode ser várias coisas. Então, se você acha, meu Deus do céu, não consegui o que eu quero agora, neste momento eu desisti, então quer dizer que você não foi criado com frustração, você foi criado numa bolha social, como o texto da Eliane Brum está dizendo. Olha lá, ó, porque boa parte dessa nova geração é assim. Porque hoje a maioria dos jovens é assim. Penso que este é um questionamento importante para que está educando uma criança ou um adolescente hoje. Nessa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito
E tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam felizes. Pais que fazem malabarismo para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues, sem esperar nenhuma responsabilização nem reciprocidade. É como se seus filhos nascessem imediatamente, os pais já se tornassem devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustrações? Não é importante que os filhos compreendam, como parte do processo educativo, duas premissas básicas do viver: a frustração, o esforço ou a falta e a busca das duas faces do mesmo movimento? Então, gente, o que a Eliane está querendo dizer nesse parágrafo aqui, tá? Ela diz o seguinte: hoje os pais, eles tentam dar tudo aos seus filhos, não querendo causar frustrações, porque eles não querem que os filhos passem pelos que eles passaram. É claro, não é deixar de dar ao filho o que ele quer, mas mostrar que aquilo tem um valor. Hoje os jovens pedem alguma coisa aos pais, os pais fazem de tudo, se endividam para dar aquilo aos filhos, né? E não mostram para ele o verdadeiro valor, que aquilo é dinheiro, é tempo, tá? E muitas vezes o não é necessário. Não, eu não posso dar. Quando você crescer, quando você tiver seu próprio dinheiro, você compra isso, você adquire isso. Hoje os pais têm muita dificuldade de falar isso, porque eles querem que os filhos sejam felizes e não querem causar frustração. E isso prejudica emocionalmente, comprovado isso, tá? Os jovens adultos, porque não sabem lidar com perdas, não sabem lidar com não ter, não sabem lidar com críticas. Vamos lá, ó. Existe alguém que viva sem se confrontar dia após dia com os limites, tanto de sua condição humana quanto de suas capacidades individuais? Nossa classe média parece desprezar o esforço, prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que nasce pronto. Dizer que fulano é esforçado é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir assinalado com carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de medicina. Este atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa de filho da classe C, que ainda precisa assegurar seu lugar no país. Então, a inversão de valores muito grande hoje em dia, né? Porque o que a Eliane Brum está querendo falar aqui, né? E hoje o esforço que antigamente tinha, né, de você se esforçar, de chegar em algum lugar, é desvalorizado. O que os jovens querem hoje? Nossa, já nascer, passar na faculdade, ter o pai que paga a faculdade lá, 10 mil reais de medicina para ele sem esforço nenhum. Isso é visto como legal, como óbvio. É aquele que se esforça para chegar onde quer é desvalorizado. Então, hoje a classe média da população brasileira, ela, como que eu posso dizer, se acha rica, né? E dona de tudo. E é onde gera mais jovens frustrados, tá? Que não conseguem lidar com a vida. Vamos lá. Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença não menos fantasiosa de que é possível viver sem sofrer. É possível viver sem sofrer, gente? É possível viver um mundo sem frustração? Eu acho que não, né? De que as dores inerentes a toda a vida são uma anomalia. O que é anomalia? Algo que não é normal. Como percebo que muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito e a frustração um fracasso. Então, o que ela quer dizer aqui nesse texto, né? É como se nós quiséssemos uma felicidade imediata, como se a felicidade fosse um lugar para se chegar. Mas a felicidade quem constrói é você, né? Com seu futuro, com seu esforço. O que você quer? Você se autoconhece? Você sabe o que você quer fazer? Você culpa quem quando você não consegue alcançar aquilo que você quer? Seus pais? Sua condição financeira? Porque
Se você está hoje na situação que você está, às vezes não é culpa sua, mas como você age diante dessa situação é responsabilidade sua. Então, às vezes a gente não é culpado de nascer pobre, mas como você age dessa forma é responsabilidade sua. Quais são as armas que você pode usar? Ficar reclamando que você nasceu em família pobre, que não consegue alcançar nada porque não tem dinheiro, ou você se esforçar para alcançar aquilo que você quer? Então, essa é a diferença, tá, gente? Não tem método pronto para felicidade e sucesso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do eu mereço. Basta andar por esse mundo para testemunhar o rosto de espanto e de mágoa de jovens ao descobrir que a vida não é como os pais tinham prometido. Expressão que logo muda para emburramento. E o pior é que sofrem terrivelmente, porque possuem muitas habilidades e ferramentas, mas não têm o menor preparo para lidar com a dor e decepção. Então, muitos jovens, a maioria, é muito bem preparado cognitivamente, racionalmente, sabe falar outras línguas, é viajado, ou tem muito conhecimento de todas as áreas de conhecimento, e tem acesso à informação, mas quando é da questão emocional, ele não sabe lidar, ele não sabe se frustrar, ele precisa de tudo imediato, ele não sabe receber um não, ele não sabe receber uma crítica, o que gera decepção. Nem imaginam que viver é também ter que acertar limitações e que ninguém, por mais brilhante que seja, consegue tudo o que quer. Então você pensa assim, vamos dizer hoje no homem mais rico do mundo, que é o dono da Amazon. Ele está quase virando um trilhardário. Hoje ele é considerado o homem mais rico que a humanidade já viu em toda a história. Esse homem, ele pode ter tudo, tudo financeiramente dizendo. Mas ele é um cara completo, e ele mesmo disse que tem muitas falhas, ele precisa corrigir muita coisa. Então, se nem o cara mais rico, mais bem-sucedido do mundo não consegue ser perfeito, né? Como que a gente reage diante a isso? Vamos lá. A questão, como poderia formular o filósofo Garrincha é: estes pais e estes filhos combinaram que a vida seria fácil? É no passar dos dias que a conta não fecha e o projeto construído sob fumaça desaparece, deixando nenhum chão. Ninguém descobre que viver é complicado quando cresce ou deveria crescer. Este momento é apenas quando a condição humana, frágil e falha, começa a se explicitar no confronto com os muros da realidade. Desde sempre sofremos, e mais vemos sofrer se não temos espaço nem mesmo para falar da tristeza e da confusão. Então, quando você está frustrado, como que você deve agir diante disso? Como que você age? Você já pensou? Você aí que está assistindo nessa videoaula, como que você reage quando você não tem aquilo que você quer? Você culpa alguém ou você sabe que você precisa de algo? Ou você sabe que você precisa mudar algo? Vamos lá. Me parece que é isso que tem acontecido em muitas famílias por aí. Se a felicidade é um imperativo, o item principal do pacote completo que os pais supostamente teriam de garantir aos filhos para serem considerados bem-sucedidos, como falar de dor, de medo, de sensação de sentir, desencaixado. Não há espaço para nada que seja da vida, que pertence aos espasmos de crescer duvidamente de seu lugar no mundo. Por isso seria um reconhecimento da falência do projeto familiar construído sob a ilusão da felicidade e da completude. Vamos lá, ó. Gente, como o texto é muito longo, né, vai ficar muito complicado. Eu vou mudar agora para o final. Se os pais mentirem que a felicidade é um direito e seu filho merece tudo simplesmente por existir, paciência, nada vai adiantar choramingar ou emburrar
ao descobrir que vai ter que conquistar o espaço no mundo sem nenhuma garantia. O melhor a fazer é ter a coragem de escolher, seja a escolha de lutar pelo seu desejo ou para descobri-lo, seja a de abrir mão dele, e não culpar ninguém porque eventualmente não deu certo, porque com certeza vai dar errado muitas vezes, ou transferir para o outro responsabilidade de sua desistência. Crescer é compreender que o fato de que a vida ser falta não é tomar menor. Sim, a vida é insuficiente, mas é o que temos, é o melhor que se. E é melhor não perder tempo se sentindo injustiçado, porque um dia isso acaba. Então, o que é Eliane Brum? O texto é longo, né? Mas eu dei uma cortada, senão fica muito longo o vídeo. O que ela quer dizer aqui? Que a vida, ela não é fácil e não vai ser para ninguém, nem para até os bem-sucedidos financeiramente. Você vai causar frustrações, você vai ter frustrações, e a felicidade não está em um lugar onde chegar, mas de momento. Quais são os momentos que te tornam felizes? O que você quer alcançar na tua vida? Quando você não consegue, quando você culpa o outro, você tira a sua responsabilidade. Às vezes não é culpa sua, como eu disse, mas a responsabilidade é sua. Então, gente, repensem como vocês estão agindo diante dos seus pais. Como que você está agindo diante da tua família, tá? Será que você está sendo injusto? Vamos para as atividades. Lendo o texto acima, que tipo de relação pais e filhos podem ter, na sua opinião? Como a relação saudável entre pais e filhos? O que você acha? Coloca aqui a tua opinião. Número 2. Você exige muito dos seus pais, avós, responsáveis, tios, irmão mais velho? Quais as obrigações dessas pessoas com vocês? Com você, né? Então, você vai colocar aqui, você exige muito, o que você exige dos seus pais? Às vezes você exige algo que necessariamente precise mesmo, como atenção, né? Como você ser escutado, ouvido. Quais são as obrigações dessas pessoas com vocês? O que você acha que essas pessoas são responsáveis, são obrigadas a fazer por vocês? Vocês vão colocarem aqui também. 3. O que acha que eles deveriam dar a você e ainda não o deram? E por que deveriam fazer? Vocês acham que seus pais ou responsáveis, irmãos, eles devem fazer por vocês e que ainda eles não fazem? Aí você vai colocar um motivo. Você pode dar um exemplo. Por exemplo, nossa, eu preciso mais de atenção dos meus pais. Por que eles devem fazer isso? Porque eu não estou, porque eles são as pessoas que eu confio e eu preciso de atenção para conversar. Podem colocar da forma que vocês quiserem, isso é um exemplo, tá? 4. Você merece o que exige deles? Por quê? De onde vem o seu mérito? Você merece tudo isso que você exige? Atenção, coisas materiais. Por que que você merece isso? E de onde vem o seu mérito? De onde vem o seu mérito? Ah, o mérito é o seguinte, eu quero atenção porque eu sou uma boa filha, eu faço os afazeres de casa, eu trato bem meus pais. Então, qual é o seu mérito? 5. Destaque no texto 3 frases de que você considera de maior significado. Anote-as abaixo como objeto de constante reflexão. Você vai tirar do texto 3 frases que te chamam muita atenção e colocar aqui como reflexão para você, tá? E por último, e não mais importante, o feedback, tá, gente? Por que é importante vocês marcarem o feedback? O feedback é para mim saber como que vocês estão lidando com as atividades. Como que vocês desenvolveram? Foi legal? Foi difícil de fazer? Não foi? O que te deixou mais... Como que vocês reagiram fazendo essa atividade? Então, não deixem de responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ficou um pouquinho comprido, mas é que o texto era necessário. Eu queria acompanhar um pouquinho o texto com vocês. Qualquer dúvida, pode deixar no mural ou no privado que eu vou estar respondendo vocês. Espero voltar logo. Um beijo e até a próxima aula.